como cuidar das finanças do consultório, a gente vem de uma profissão, de uma universidade que não orienta, né, a nossa vida depois do consultório, depois da faculdade. Então, o que acontece? A gente acaba achando que montar um consultório é só abrir uma porta, chegar, começar a trabalhar, esperar os clientes, né? E não é muito bem dessa forma que acontece a vida real. Agora, hoje, então, vocês vão sair com algumas dicas, né? E a gente vai passar por esses temas aqui, tá? Quais as principais diferenças e os benefícios em relação à pessoa física e jurídica, tá? A gente vai falar um pouquinho disso, tá? Como estruturar um modelo financeiro simples, tá? O fluxo de caixa, para quem não sabe, a importância de um capital de giro, qual é a importância disso, tá? E a definição de hora cadeira, tá? Que é uma questão que sempre está todo mundo falando hoje, a hora cadeira, quanto que é minha hora, quanto que é minha hora. Alguém fala lá um valor X e todo mundo acha que aquilo é verdade. Vamos falar de algumas dos itens aqui, ó, de pessoa jurídica, lucro presumido, tá? Então vamos supor que vocês têm uma empresa, tá? Quem pode ter uma empresa de lucro presumido aí é qualquer pessoa, um consultório, 2, 3, 5 ou 10 clínicas, tá? 10 consultórios dentro de uma clínica. E aqui são os impostos que são pagos em relação, né, à abertura da nossa empresa aí, lucro presumido, tá? Então tem o PIS, COFINS, tá? IRPJ, ISS, FGTS, INSS, tem várias categorias de impostos. E cada um deles, tá, é cobrado de uma forma diferente. Alguns desses impostos é cobrado pelo faturamento da empresa, outros pela folha de pagamento. Vamos pegar um exemplo então de uma empresa que fatura 20 mil reais, tá? Se essa empresa aí fatura 20 mil reais, mas vamos supor que ela tem um lucro de 10 mil e tem um funcionário que você pague R$1.000 por mês. Então, a gente vai colocar as alíquotas aí em cada situação, tá? Então, algumas delas, como eu falei, sobre o faturamento, algumas delas sobre o lucro e sobre a folha de pagamento. E aí eu tenho aqui, né, fazendo essa continha, essas alíquotas. No final, vamos supor de um período, né, daquele mês, o que eu vou fazer? Eu vou ter um imposto mais ou menos desse aqui, ó, tá? R$3.024. Ou seja, eu emiti 20 mil reais de nota fiscal ou dei recibo, tal, exatamente como dentro da lei, tudo certinho, tá? Então, se eu faturei 20, se eu lucrei 10 e ainda tenho um funcionário de 1.000, foi isso que eu paguei de imposto no final do mês, tá? Como pessoa lucro presumido, uma empresa com lucro presumido. Um outro exemplo seria as alíquotas agora do Simples Nacional. São essas aqui, ó. Isso é uma novidade pra gente. Então vamos lá, ó. No Simples Nacional é a mesma empresa, tá? Ou seja, você vê que eu não tenho, tá vendo? Ó, tá tudo em branco os valores. Por quê? O imposto é um único imposto, tá? Ele não tem várias tributações, então eles pegam todas essas tributações e colocam lá sobre o valor do faturamento. Ou seja, faturando lá, naquele ano, por exemplo, eu faturei 240 mil reais, tá? E aí, essa tributação é feita em cima daquele valor ali, 240 mil. Então, a gente vê na tabelinha lá, ó, né? Olha lá, onde entrou aqui, ó, entrou acima de 180 mil, certo? Então, de 180 a 360 é 17,72%, certo? Olha lá. Aí a gente colocou aqui o valor da tabela também, tá? Ou seja, comparando essa situação de Simples Nacional com pessoa jurídica, ou seja, o Simples Nacional aqui eu vou pagar mais imposto. Mas e se eu tivesse ali, por exemplo, em vez de 1, 3, 4 funcionários? Poderia mudar? Poderia. Vamos falar primeiro, então, a parte administrativa. Ó. O que seria a administração financeira? Análise, planejamento e controle financeiro. São essas palavras que determinam, que falam o que é a administração financeira. Ou seja, eu preciso ter isso para ter análise. Para quê? Analisar o que eu vou fazer com esse dinheiro. Planejamento. Qual vai ser o planejamento em relação a esse dinheiro? Está faltando? Está sobrando? Como que está? Preciso me planejar. E ter o controle das finanças. Tá? Ter o negócio na mão mesmo. Tá? A outra parte é o quê? Finanças pessoais. As finanças pessoais, tá? Eu preciso fazer algumas perguntinhas para a gente saber em relação às finanças pessoais. E quais são essas perguntas? Ó?
Quanto eu necessito para sobreviver por mês? Quanto custa o lazer da minha família? Né? Então eu tenho que compor. O que eu preciso fazer? O que a gente vai tirar com essas perguntas aqui? O quanto eu preciso ganhar? O que vai sair daqui? Meu Prolabore. Então esse é o seu Prolabore, depois dessas perguntas, correto? Tá? Quais são os custos fixos da minha empresa, do consultório? Tá? Custo fixo, água, luz, telefone, tudo que é fixo, tudo que você tem que gastar todo mês. Tá? Quais são os custos variáveis do meu consultório? Às vezes é um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos e tal. Tá? E qual o valor do meu Prolabore? Né? Essa resposta está onde? No slide anterior que você já fez lá o seu Prolabore. E o fluxo de caixa nada mais é do que isso aqui, ó. É um controle simples, né? E aqui determinado como lá, receita. São receitas realizadas. Ou seja, a data que você recebeu esse valor, número do paciente, nome, dependendo do jeito que vocês fazem lá, e o valor que você recebeu. Ou seja, na minha opinião, isso tem que ser feito diariamente por vocês. E as despesas, né? É a mesma coisa. É uma outra tabelinha separada, ou pode ser mais uma coluna também, né, junta. Tá? Aí da forma que vocês quiserem fazer, mesma coisa. A data, qual foi a despesa, ou o destino para onde foi, ou né, a modalidade da despesa e o valor que você pagou. O capital de giro, eu classifiquei ele como 3 categorias. Tá? É um ativo em dinheiro, tá? É um valor em dinheiro que sustenta as operações do dia a dia da empresa. Então vamos supor que eu fiz ali um gráfico da empresa em alguns meses. Eu tenho o capital de giro que está aqui, ó, cobrindo toda a operação. Eu tenho o meu Prolabore. Você viu que eu coloquei um Prolabore de 5 mil fixo todos os meses? Então eu não tenho oscilação do meu salário. Eu determinei que eu ganho 5 mil. Então eu ganho aqueles 5 mil. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, capital de giro deve ser de 1 a 2 vezes o valor das despesas da empresa ou do consultório, mensal. E por exemplo, se eu tiver algum problema em relação ao meu trabalho, né, sofrer um acidente e tal, ou mesmo uma pessoa que trabalha numa outra empresa que é mandada embora, por exemplo. A hora cadeira, ela é uma continha muito simples. São os custos da empresa dividido por horas trabalhadas. Simples isso aqui. O importante é o que compõe esses custos, né? Se você coloca lá só os custos fixos, a hora cadeira vai ser pequenininha. Se a gente faz um pouquinho por dia, lá na nossa empresa, lá no nosso negócio, cuida bem do nosso cliente, você vai estar tranquilo. Não importa se mudou o governo, não importa se tiver enchente, não importa se ter crise e tal, você vai estar bem.